Estamos ao vivo, já atrasadinha, 1 minuto. Me enrolei aqui que essa casa hoje é a segunda live. Teve gente aí de live até agora há pouco também. Olha só quem está aqui por aqui. Dona Maria Eduarda. Boa noite, minha filha. Boa noite, pessoas. Como estão? Tudo bem? Já vão me dizendo se o áudio tá bom, se a imagem tá boa também. Meu querido convidado já está por aqui. Paulo, querido, já te mandei. Vamos tentar transmitir ali pelo YouTube também. Tem um link aí que eu enviei para você já no seu celular. Então vamos começar hoje essa semana, né? Como para quem está chegando por aqui, toda semana estou fazendo live, uma vez por semana. Obrigada, Maria Eduarda. E então o convidado dessa semana é meu colega de CrossFit, apesar de eu não estar aparecendo mais no CrossFit, mas eu tenho certeza que ele está fazendo por mim também. E a pessoa aqui é do grupo de risco, né? Uma pessoa asmática. Então eu prefiro estar me exercitando aqui em casa mesmo. Tá legal? Bom, vou chamar aqui meu convidado sem mais delongas também, porque depois o papo vai correndo e a gente não consegue terminar. Deixa eu ver aqui, Paulo. Vamos chamar do Paulo Pimon. Olá, meu querido. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Deixa só eu Tudo pegar meu certo fone com de ouvido, você? rapidinho. Claro. Gente, eu recebi algumas perguntas, deixa eu já dizer que se quiserem também já colocando as perguntas aí, eu vou controlando aqui e anotando para a gente fazer para esse convidado maravilhoso da noite, da semana, Paulo Pimon. Grande Paulo, Deu, tudo bem, tudo certo agora. tudo certo? Que bom estar aqui, que bom te ver de Que novo. legal. Por Que onde tu bom andas quando. que a gente não se encontra mais? Então, no CrossFit não é, né? Não. Eu vejo você tá firme no yoga. Muito bom isso, né? E no CrossFit também. Eu tô tentando Ambos voltar. essenciais para nossa vida, né? Já não tenho mais aqui, já não tô mais naquele ritmo que eu estava ano passado. Mas tá indo, isso é É. importante. Então, Paulo, vamos lá. A gente vai então bater um papo aqui, pessoal, como já foi anunciado anteriormente, falando sobre escassez, sucesso e prosperidade. Adoro, sempre trago muito aqui convidados e esse tema prosperidade para a gente falar de tudo que envolve essa questão da prosperidade. E o Uhum. Paulo, a gente fez lives o ano passado, 2 lives que foram também maravilhosas a respeito da prosperidade e tudo que a constelação sistêmica traz, e todo o conhecimento que o Paulo tem né, dentro da constelação, enfim, durante toda essa jornada dele que só vem crescendo, que eu estou acompanhando, assim, tá maravilhoso, né, Paulo? Paulo também Ah, fez um trabalho aí recente com o Wendel Carvalho. eu estou mentorando ele na área da masculinidade e na área sistêmica. Então, amanhã tenho a minha mentoria com ele. Quem sabe um dia desses eu conto como que eu acabei me tornando um dos mentores do Wendel. Legal, legal. Mas é um cara a se admirar mesmo também. Eu tenho esse privilégio, né, de estar Uhum. contribuindo. Ele é um cara assim que eu ensino uma coisa para ele hoje, e amanhã eu já vejo que está no YouTube dele, já está no Instagram dele. Ele pega algo e ele já começa a ensinar. É por isso que ele cresce tanto, né?
porque ele aprende uma coisa, ele já está Já ensinando, aplica, né? já aplica na hora, já está ensinando outras pessoas. Então, por isso que ele está crescendo tanto. E eu estou crescendo muito ultimamente também por causa disso, porque eu estou me arriscando de certa forma a compartilhar e a ensinar mais e mais pessoas através do conteúdo que eu posto no Instagram, e eu vejo que isso tem feito grande diferença na vida das pessoas, né? Então, acaba crescendo, né? É a abundância na nossa vida. Mas eu vim Certeza. aqui hoje convidado pela Ana para a gente bater um papo. Eu sou Paulo Pimon, sou especialista, digamos assim, na área das constelações sistêmicas. Há 12 anos eu trabalho com isso. Junto com a Ana Garlett, a Sônia Farias e a Maria Inês, nós formamos o Instituto IP Roxo, que hoje é conhecido, uma referência no Brasil inteiro, até fora do Brasil, nessa área de constelações aplicadas a diversas áreas da vida, como relacionamentos amorosos, a questão do dinheiro, da vida profissional, da saúde. Eu tenho um curso voltado para os profissionais do direito também. E hoje eu venho trazer uma perspectiva sistêmica para essa questão tão importante, que é, a gente até estava falando, né, principalmente num momento de crise que a gente está vivendo, muitas pessoas estão flertando e estão abraçando a escassez, não é? Exato. E de certa forma, revivendo de forma similar, estão revivendo a história de vida dos seus antepassados. Uhum. E quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando justamente de algo mais que a gente carrega, que está muito além da nossa própria história de vida. Quando nós recebemos a vida, nós recebemos com ela todas as informações dos traumas, acontecimentos marcantes daqueles que vieram antes de nós e passaram a vida adiante. Uhum. Então tem coisas que vão além, né, Ana, daquilo que a gente Muito, construiu na nossa história. Né? A Uhum. gente tem aquela parte daquilo que a gente ouvia a mãe falar, as histórias sobre o dinheiro, sobre a riqueza e tal, e que é mais fácil um camelo passar pela ponte de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e toda essa coisa que a gente ouvia falar enquanto era pequeno. Mas também, e hoje nessa live eu quero levar a luz a coisas que não só nós ouvimos, mas coisas que nossos antepassados viveram, que pode estar influenciando hoje na nossa história em relação à prosperidade, riqueza e outras coisas. Né? E é para isso que eu estou aqui. Eu queria que você começasse falando um pouco mais, né, Paulo, que você já comentou agora, dessa situação que a gente se encontra, né, mundialmente. A pandemia nos trouxe muito forte esse sentimento de escassez, como bem você colocou agora há pouco, abraçando a escassez. E eu queria que você comentasse mais um pouco sobre, de certa forma, como você falou, estamos revivendo os nossos antepassados. Fala mais um pouco sobre isso. Pois é, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sou descendente, parte do meu pai, eu sou descendente de alemães, né? Que vieram há 4 gerações atrás, né? Então, na época, a Europa vivia um momento de grande escassez, né? As pessoas estavam realmente morrendo de fome. Isso estava acontecendo lá. Então, muitos imigrantes que chegaram no Brasil chegaram na esperança não só na esperança de uma vida melhor. Muitas vezes a gente acha que na nossa história de vida tem pessoas que vieram para buscar uma vida melhor, mas muitas vezes o que está por trás desse buscar uma vida melhor está a fugir da fome e da escassez que viviam lá. E o Brasil, vocês sabem, né? O Brasil, para nós, não só para nós brasileiros, na verdade, a gente não sabe usufruir do país que a gente vive, porque o nosso país é riquíssimo, né? A gente nunca viveu um problema de escassez. A nossa nação nunca viveu isso, mas a gente vê diariamente, tu vê isso com os teus clientes, eu vejo isso com meus clientes, na cara dos meus clientes, o quanto eles vivem na escassez. Mas o nosso país
nosso país, a nossa terra é riquíssima. É riquíssima, é abundante em biodiversidade, em muita coisa. Nós temos problemas econômicos, sim. Nós temos problemas Sim. políticos. Políticos. Mas não, nunca no nosso país nós atravessamos problemas de escassez. Nunca. Né? Então, da onde vem isso? Por exemplo, quando eu encontro um empresário que no começo da pandemia diz para mim, sorrindo assim, se as coisas continuarem assim, a minha empresa tem mais um mês de vida. Sorrindo, sabe? Sorrindo, no seu rosto sorrindo. Ou seja, existe por trás do aparente, existe uma celebração da escassez. É quase como se eu estivesse esperando que as coisas dessem errado. É quase como se eu estivesse secretamente torcendo para minha empresa falir. Tu percebe isso, Ana? Para honrar o que Exato. se passou, né? Para honrar o que se passou. E às vezes não se trata nem de apenas algo que a gente tem acesso na memória, isso está numa memória arcaica, muito digamos além, assim. Né? Muito além. E aí a gente teve todos aqueles nossos antepassados que deixaram um período de escassez e vieram. É claro, teve outros que vieram por outras razões, né? Tiveram muitos imigrantes que vieram fugindo da guerra, por exemplo. Sim. E aí tem várias outras consequências também, porque quando chegam aqui, aqueles que sobreviveram e que chegam aqui, eles muitas vezes eles carregam aquilo que a gente chama de síndrome do sobrevivente. Na síndrome do sobrevivente, eu estou conectado, na verdade, com aqueles que ficaram lá na minha terra natal e que morreram de fome, ou que morreram na guerra. Eu não acho justo que eu tenha sobrevivido enquanto meus irmãos, meus primos, minha família tenha morrido em favor da pátria amada, da pátria mãe, a Alemanha, a Itália, seja lá qual for a origem. Eu deixei aqueles que chegam e sobrevivem, dos quais nós somos descendentes, aqueles que chegam e sobrevivem carregam um grande peso, Ana. Um grande peso de terem traído a sua terra natal. Porque aqueles que ficaram e morreram na guerra, ou morreram de escassez, ou se aguentaram, fizeram aquilo por amor à sua terra-mãe. Aqueles que ousaram vir para cá foram traidores nesse sentido. Exato. Dos quais nós somos descendentes. Isso é importante, eles tiveram muita coragem, sim, mas eles carregam o peso dessa traição. Então, nós que somos frutos desses traidores, digamos assim, como quando o dinheiro chega na nossa mão? Que é o sentimento? O dinheiro ele tem o símbolo do valor, sabe? Porque como que eu faço para ganhar dinheiro? Eu presto um serviço e cobro um valor, certo? Certo. Esse valor que eu cobro, ele está intimamente ligado ao valor que eu vejo do serviço da qual eu presto. E isso está ligado, muitas vezes, a minha próprio senso de valor interno. O meu valor. O quanto eu vejo de valor em mim. E aí, vocês estão me acompanhando no raciocínio? E aí, o quanto eu vejo de valor em mim está conectado inconscientemente, profundamente conectado com esses sobreviventes. Esses imigrantes sobreviventes, os traidores, aqueles que sobreviveram e muitas vezes com um sentimento de injustiça, de pesar, por ter deixado seus primos, seus irmãos morrerem lá. Tá fazendo sentido? E isso tem relação à pessoa que tem aquela dificuldade de colocar o valor para o seu serviço, né? Um determinado valor ou
ou se sentir desconfortável e E- acaba cobrando bem a menos do que, digamos, é o valor habitual. ou não Por consegue pensar, cobrar, não né? consegue cobrar. Tem uma pergunta que fizeram que vem bem de encontro o que você estava falando da questão dessa traição, de honrar, né, que os descendentes saíram da sua pátria, fizeram uma pergunta assim, ó, o que acontece com uma pessoa que trabalha muito e tem sucesso, daqui a pouco perde e recomeça, e ganha de novo, e perde, e vive uma gangorra, perde e ganha. Traições nos negócios, parcerias que acabam sem motivo. Eu já atendi uma pessoa assim, exatamente assim. É. Aham. E E tem esses altos e, né, esse sucesso e fracasso, ganha sucesso e muito, de fracasso. repente perde tudo. Ganha É. de novo, Ô, reconstrói, perde de novo. é. Ana, eu não posso, sem olhar para o caso específico, eu não posso dizer precisamente, Sim, sabe? Eu não, preciso sim, olhar para sim. o. Para um Mas todo eu ali, vou, né? Da é, pessoa. eu vou lançar luz sobre três aspectos, tá bom? Porque nós Uhum. carregamos a história de, nós brasileiros, nós carregamos a história de em termos de, eu estou falando sim, em termos de imigração, né? Porque nós temos na nossa história marcado a história do povo indígena, praticamente exterminado, e nós temos também na nossa história a grande ferida da escravidão, Uhum. certo? Certo. Esses dois aspectos têm uma conexão muito forte com nós brasileiros. Agora, Uhum. olhando para o aspecto, então pode estar por trás essas duas questões, tá bom? Mas pode Uhum. estar por trás também na questão da imigração, por exemplo, dos europeus para cá. E eu falo isso principalmente porque eu sei que aqui nós temos gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Mas nós estamos aqui no sul do Brasil e essa história de imigração é muito forte aqui, né? Então, o que que acontece? Tem três, tem três conexões, tem três lugares que isso pode estar conectado. Primeiro de tudo, eu posso estar conectado com aqueles descendentes meus que chegaram no Brasil, mas que viveram nessa síndrome do sobrevivente. O sobrevivente, ele não pode aproveitar, usufruir da vida, porque ele se sente culpado de ter sobrevivido enquanto outros morreram. Então, Uhum. ele acaba perdendo tudo porque quando ele se vê usufruindo de uma condição privilegiada, ele se sente, no fundo, culpado. Culpado. E a culpa faz com que puxa o tapete dele, faz com que Uhum. ele entre em maus negócios, faz com que ele invista em parcerias que não dão certo. Isso é uma força inconsciente para que Uhum. ele permaneça na escassez, para que ele permaneça no declínio, digamos assim, né? E honre quem que ele vai honrar. O outro aspecto é quem ficou lá na terra natal, na pátria. Uhum. Aqueles que ficaram lá e sobreviveram um período de escassez, a gente chama isso dentro da constelação de força do pertencimento. A força do pertencimento, ela funciona dentro de nós como uma lealdade, sabe? Eu sou leal àqueles que sofreram, aqueles Uhum. que foram excluídos, aqueles que foram rejeitados na história da minha família, na história do meu sistema familiar de origem, aqueles que foram rejeitados, que sofreram e que não foram olhados, que foram abandonados, são essas pessoas que a alma dos mais novos se conecta. E de forma similar, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, eles revivem a história daqueles que ficaram para trás. Uhum. Né? Então, esse é o segundo aspecto. Agora, existe um aspecto fortíssimo, Ana, que também pode estar por trás do Dessa fracasso na vida gangorra. profissional, é, do fracasso dessa gangorra.
sabe? Principalmente o fracasso na vida financeira e profissional, ele pode estar muito conectado porque tem esses dois grupos de pessoas que eu falei. O grupo de pessoas que ficou e sobreviveu ou morreu na escassez. O grupo de pessoas que sobreviveu e conseguiu chegar no país. Mas existe um grande número de pessoas que nós carregamos na nossa alma a história dessas pessoas que tentaram fazer a travessia, mas morreram no caminho. Verdade. Só de falar disso, muitas vezes eu me sinto todo arrepiado, sabe? Eu me arrepiei Todo se agora. arrepia. Porque existe uma parcela gigante na nossa história Verdade. de pessoas que morreram na praia, pessoas que morreram durante a travessia. Sejam deles nossos antepassados da África, sejam eles nossos antepassados da Europa. E muitas vezes, como eu falei, a força do pertencimento, ela se revela entre nós numa lealdade a essas pessoas. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com as constelações sistêmicas e a gente coloca esses temas, por exemplo, essa gangorra financeira, o fracasso financeiro, quando a gente coloca isso no campo e isso se apresenta para nós, se apresenta qual é a lealdade que está envolvida aqui. E eu falei de 5 lealdades. A lealdade ao povo nativo, que a gente chama de índio, que eles não se dobraram à escravidão, eles não se tornaram escravos, eles preferiram morrer. Sim. Eles preferiram morrer do que se tornar escravos. A lealdade ao povo africano, que foi arrancado da sua terra natal e misturado todas as culturas aqui. E brigavam para brigavam, mas se submeteram porque perderam a sua alma ao serem arrancados da sua terra natal, né, digamos assim. A lealdade aos sobreviventes que vivem com uma sensação de injustiça e de culpa de não conseguir usufruir da vida. Eu digo que muitas vezes, quando a gente está conectado a esses sobreviventes, que muitos são nossos antepassados, o que acontece? Nós até conseguimos pagar as contas, sabe? Mas a gente fica ali, ó, ganhando só o suficiente para pagar as contas. Para pagar as contas. Sabe? A gente nunca Só consegue... sobrevivendo. a gente nunca consegue ascender para a prosperidade e para a abundância. Porque a nossa conexão está com os sobreviventes. Então, nativos, os escravos africanos, os sobreviventes, aqueles que morreram na travessia e aqueles que ficaram lá e tiveram que sobreviver na escassez da Europa. São essas 5 lealdades que muitas vezes estão por trás daquilo que impede uma pessoa de ascender para a prosperidade. Forte, Legal. né? Forte. Bem forte. Parece que é algo tão longe, mas está muito perto de nós. A nossa alma está totalmente conectada. Muito legal. E Paulo, como que... É como você falou, né? Aqui a pergunta dessa pessoa aqui, aí você abordou as 5 lealdades aqui e teria que, claro, cada caso, mas cada caso. A pessoa com certa, quando ela percebe que tem realmente essa dificuldade na vida dela, né? Essa questão de sei lá, tanto tempo, sei lá, 10 anos trabalhando, vamos supor, e é aquilo que você acabou de falar, ganha o suficiente, né? Nunca sobra, ou então, no caso dessa pessoa que perguntou, é sempre no alto e baixo, alto e baixo. Quando a pessoa se percebe numa dessas situações, ou qualquer outra, com relacionada ao dinheiro, à prosperidade, enfim, seria o ideal, assim, procurar auxílio profissionais da constelação, para a constelação claro, ajudar.
Existem muitos caminhos e vários caminhos podem ser trilhados paralelamente. Por exemplo, eu acho que uma coach financeiro é extremamente importante. A constelação familiar ela vem aliada a todos esses outros trabalhos. Eu não é indispensável para uma pessoa que quer viver uma vida próspera financeiramente que ela saiba se organizar financeiramente, que ela tenha metas, que ela tenha objetivos. E muitas vezes um coach financeiro pode ajudar nesse caminho. Outra coisa que pode aliar nesse caminho é o próprio trabalho mental, né, de mindset e trabalhar as crenças limitantes e tal. Eu acho muito importante. As constelações vêm como aliado nesse caminho. Muitas vezes eu conheço pessoas, tu deve conhecer pessoas que passaram por ti, fizeram um trabalho maravilhoso, que tu entregou um material riquíssimo com ferramentas e ela vai e ela não consegue colocar em prática aquilo que ela aprendeu contigo. Uhum. Por causa muitas vezes que essa não é só as crenças limitantes, existe essa lealdade sistêmica profunda que puxa o freio. Então, depois de ter procurado estar organizado financeiramente, ter passado por um coach financeiro que ajuda a pessoa a colocar nos trilhos, se as coisas não vão para frente, significa que tem uma lealdade sistêmica profunda impedindo ela. Então, a constelação sistêmica ela acaba sendo um recurso não isolado, tá? Mas um recurso para aquelas pessoas que, mesmo com outros tipos de ajuda, ainda não encontraram o seu destrave, digamos assim. Né? Uhum. E tu que já trabalhas há quantos anos nessa parte de educação financeira? Eu não sei, mas tu já deve ter passado muitas pessoas por ti que tu deve ter visto, né? Que tinha um potencial incrível, Nossa, tem. que tu trabalhou, que tu entregou ferramentas incríveis, só que essa pessoa não conseguiu deslanchar. É bom, Porque depois que eu conheci a constelação, aí assim, ó, vai lá pro Paulo. passa aqui, mas vai Vai lá lá pro no Paulo. Hiperroxo. De certa forma, eu não quero simplesmente fazer propaganda das constelações, mas eu Sim. quero dizer para vocês o seguinte, que às vezes as pessoas se sentem muito frustradas porque se organizam, usam ferramentas, fazem reprogramação né, com a PNL e tal, mas ainda assim não se desenvolve. Porque isso quer Uhum. dizer que existe algo mais profundo. E o meu objetivo aqui hoje, Ana, é justamente jogar luz em cima disso, de que pode haver algo bem mais profundo aí. Uma Uhum. conexão bem mais profunda. E é ali que as constelações são mais eficazes, Ana. Com aquela pessoa que já passou por vários tipos de ajuda e não conseguiu Aham. alcançar esse desenvolvimento. Isso significa que existe uma conexão sistêmica profunda aí na alma. Uhum. Eu acho legal você falar com relação a não querer fazer propaganda, né? Trazendo aí para a constelação, porque eu acho bem interessante. Você já falou diversas vezes nas suas redes sociais que constelação não é a solução para todos os seus problemas. Não saia aí constelando, que, né? Como se fosse, né, Paulo? É, É bom deixar isso como se bem fosse, claro. algumas pessoas acham que é uma mágica, né? Eu conto essa história de vez em quando, de que, na verdade, a primeira constelação que eu fiz na minha vida pessoal, né? Porque eu descobri a constelação indo procurar a constelação por uma questão pessoal. E sabia, Ana, que a primeira questão que eu trabalhei foi a minha vida financeira, Foi. né? Eu acho que Foi. você comentou isso. E aí, aí eu tive um resultado que alguém pode olhar e parece mágico, né? Parece milagroso, mas porque realmente tocou em algo profundo do meu sistema familiar. E Aham, eu tive um resultado realmente, na época para mim foi um grande resultado porque dobrou os meus rendimentos de um mês para outro. Isso aham, aconteceu comigo. Eu não estou aham, aqui, né, dizendo que é uma mágica. Eu estou só dizendo que foi isso que aconteceu comigo, aham. né? Sim. Então,
existem coisas profundas que podem estar emperrando. Mas, de qualquer forma, eu queria dar uma luz não só para as questões profundas que podem emperrar, mas também uma luz e um caminho de solução. Porque o caminho de solução que as constelações propõem, de certa forma, é sempre o mesmo. Quando a gente identifica qual é aquilo que a gente chama de emaranhado sistêmico, quando a gente identifica a solução, ela segue normalmente um movimento de reverência, um movimento de aceitação e concordância. Eu concordo com aqueles na minha história familiar que viveram a escassez. Eu concordo com o sofrimento daqueles meus antepassados que não puderam usufruir e viver uma vida próspera. E eu olho para eles, então, como... Eu olho para eles e digo, para que o sofrimento de vocês não tenha sido em vão, eu vou viver uma vida abundante e próspera. Sabe? E aí realmente eu honro aqueles que sofreram na minha história familiar. Porque eles sofreram, passaram tudo que eles passaram, mas a vida continuou e chegou até mim. Então, de alguma forma, o sofrimento que eles tiveram contribuiu para que a vida chegasse até mim. E de certa forma é quase que meu dever viver uma vida próspera e abundante. Porque assim eu vou estar dizendo para os meus antepassados que viveram na escassez, na miséria, na pobreza, eu vou estar dizendo para eles, não foi em vão. Me arrepio todinho. Não é? É, Não foi em exatamente. vão. Esse é o sentido, né? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Tá. Para conseguir prosperar é porque tenho algo relacionado aos meus antepassados para resolver? Repete aí para mim, desculpe. De certa forma já até respondeu, né? Para conseguir prosperar é porque tenho algo relacionado aos meus antepassados para resolver? Exatamente. O que acontece? Quando nós nascemos, nós somos concebidos dentro de uma consciência maior. Não existe, dentro da visão sistêmica, não existe indivíduos. Existe sempre um membro de um grupo. Nós existimos a partir do pertencimento. A partir do pertencimento é que nós existimos. A partir do pertencimento é que também nós sobrevivemos, porque nós somos membros de um grupo. Se nós não formos cuidados, o ser humano ele é muito frágil quando nasce. Ele morre sem ser cuidado. Então, o pertencimento não só nos dá vida, nos dá a chance de existir, mas o pertencimento também garante a nossa sobrevivência. E nós pertencemos a um contexto que é pai e mãe, em primeiro lugar, no primeiro nível pai e mãe, mas eles também existiram e sobreviveram por causa dos seus pais. E tudo aquilo que eles passaram. E meus avós também existiram e sobreviveram por causa dos meus bisavós. Pela vida que eles passaram, que eles atravessaram, as dores, as tristezas, as vitórias e tudo isso. Então, quando eu nasço aqui, eu não sou um indivíduo isolado. Eu sou parte de todo esse contexto. E eu carrego todo esse contexto anterior a mim, está presente em mim. Se eu olhar para a minha carga genética hoje, né, eu vejo ali na minha carga genética, ali está, no meu DNA, está meu bisavô, meu trisavô, meu tataravô, estão todos ali, presentes, todas essas vidas. E com o estudo da epigenética, a gente percebe que não é só uma informação biológica, mas é informação de todos os traumas, todos os acontecimentos marcantes da história deles. E isso muitas vezes se revela na nossa vida financeira, com certeza. Exato. Tem duas perguntas aqui, deixa eu ler. Gente, quem quiser fazer mais perguntas, eu peço para deixar na caixinha de perguntas, porque
não tá muito fácil para acompanhar. Tá. Qual o movimento para se desconectar dessa lealdade ao sofrimento e escassez dos antepassados? Então, como eu estava Deixa eu falando botar aqui, antes, ó. o movimento, Andréia, o movimento é de reverência, o movimento é de gratidão. Como eu falei antes, porque vocês sofreram, porque vocês atravessaram essa escassez. Eu reconheço o sofrimento de vocês, eu reverencio e agradeço porque o sofrimento de vocês permitiu a minha existência e permite que hoje eu tenha a condição de prosperar. Então, dessa forma, eu me liberto de repetir a história familiar e posso transformar essa dor em luz, transformar essa dor, esse sofrimento em abundância e prosperidade. Tá bom? Exato. Tem até, fica uma sugestão, tem gente que gosta, tem gente que não, mas tem alguns vídeos no YouTube de meditação que trazem exatamente essa sugestão do perdão e olhando toda a geração, né, todo o antepassado. Bem legal essas meditações, bem nessa linha que o Paulo acabou de falar. Tem Tá. muito lá na Regina Tavares, tem bastante. Vamos para a próxima aqui. Da Mari. Para conseguir prosperar é porque tenho algo relacionado. Ah, esse aqui já foi. Né? Já foi. Acho que ela repetiu aqui. Tá. Então, e a gente, você falou bastante inicialmente assim na escassez e nessa conexão agora de como né, se conectar, digamos assim, com a prosperidade. Você conseguiria falar um pouco? Eu lembro que a gente já conversou nas lives passadas aí um pouco da questão do leite materno, né, Paulo? Eu queria que você Mais ligado abordasse esse um ao pouco, porque dinheiro você em até si, né? o dinheiro em si, porque você comentou agora há pouco, né, do quanto nós precisamos de cuidado, a gente não, né, nasce Uhum. e como se a gente não for cuidado, a gente morre, né? Exato. Nós somos um ser da natureza extremamente frágil nesse sentido. Nós precisamos do pertencimento, nós precisamos ser um membro de uma família e ser cuidado para sobreviver. E essa sobrevivência é garantida pela proteção e sustento materno, em primeiro lugar. O pai que garante, de certa forma, as condições externas para que a mãe cuide da criança, ele não é visto pela criança. Ele a criança encontra com o pai depois no seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, aquilo que realmente garante a nossa sobrevivência e o nosso sustento é o leite materno. O Hellinger tem uma frase linda que é: o dinheiro é o leite materno da vida. Porque hoje, através do nosso trabalho, nós prestamos um serviço ou oferecemos um produto e por ele nós recebemos o dinheiro. E esse dinheiro é usado então para quê? Para o nosso sustento. Certo? Então, quando a gente lida com dinheiro, algo que muda completamente e que cai por terra todas outras crenças limitantes a respeito do dinheiro, é se você começar a tratar o dinheiro, olhar para ele como se ele fosse o leite materno. E é claro que aqui, então, a gente vai esbarrar, Ana, muitas vezes com as críticas, as dificuldades, os problemas da relação com a mãe. Se eu critico, se eu acho... Minha mãe era uma narcisista que só pensa nela. Eu odeio essa expressão que as pessoas falam. Mãe narcisista. Sabe? No final das contas, não existe nenhuma mãe que pegou a criança, saiu da barriga, pegou ela pelos pezinhos assim e disse: eu vou acabar com a sua vida.
Nenhuma mãe faz isso. Não existe isso. Não Toda existe. mãe faz aquilo que é possível para ela fazer pela criança. Eu não estou dizendo que não haja muitas vezes sofrimento na relação com a mãe. Ah, isso é verdade, porque também a nossa mãe carrega uma história. Sabe? Essa história de dores, de relacionamentos truncados também com seus pais, das feridas e fracassos, vitórias e derrotas que ela viveu na vida dela. E muitas vezes ela está impedida de me tratar com carinho, afeto, né? E por causa dessas coisas que ela viveu. Então, Aham. como que eu posso... Eu só tenho poder... Eu não tenho poder de mudar minha mãe, mudar o jeito que ela me tratou, mas eu tenho poder de mudar o jeito que eu vejo a minha mãe. Exato. E quando eu trato e começo a olhar a minha mãe como uma grande doadora da vida, ela que me deu a vida, ela que me deu o meu primeiro alimento, ela que sustentou quando eu era o mais frágil dos seres. Quando eu olho para essa grandeza da minha mãe, eu também recebo dela aquilo que há de mais precioso, que é o leite, que é esse sustento. Então eu vou para a vida agora como adulto, diante do meu trabalho, diante da empresa que eu construí ou da empresa para a qual eu presto serviço, eu olho para essa empresa, para o meu trabalho, como eu olho para minha mãe, como algo grandioso, que me serve e através desse serviço eu posso também apresentar meu trabalho e aquilo que eu tenho de especial para o mundo. Né? Uhum. Então, isso muda e cai por terra toda crença limitante a respeito do dinheiro, se eu trato o dinheiro dessa forma. É, muda toda a forma de olhar para mãe, muda totalmente, né? Olha só que legal, alguém colocou Tem umas uma perguntas muito pergunta legais, aqui hein? muito legal. Posso Pode. prosperar morando com a mãe É ou essa que eu ia preciso fazer fazer agora para você. Ninguém prospera morando com a mãe. Ninguém. Porque enquanto você está morando com a sua mãe, tem dois movimentos acontecendo aqui. Primeiro, enquanto você mora com a sua mãe, você é uma criança. Criança não ganha dinheiro, criança não faz dinheiro, não produz dinheiro. Criança recebe. Um movimento de criança, eu tenho dois filhos, né? Um filho de quase 10 agora e uma filha de 5. Eles estão lá na nossa responsabilidade para receber, não para me dar nada. Eles não fazem por merecer o teto que eles vivem, a cama que eles dormem, a comida que eles comem, o colégio que eles estudam. Eles não fazem nada para merecer isso. Isso é a minha responsabilidade. Então, enquanto eu moro com a minha mãe, eu estou nesse lugar de criança. Uhum. Então, eu não consigo apresentar e fazer um trabalho de grande valor na qual eu me sinto merecedor. Eu preciso me arriscar, eu preciso ir para o mundo. Muitas vezes é preciso passar por um período de escassez, de pobreza, longe da mãe, longe das condições do pai, para realmente descobrir aquilo que eu tenho de maior valor dentro de mim e aquilo que eu tenho de maior valor a entregar para o mundo. Tá bom? Outra coisa que muitas Legal. pessoas ainda vivem com a mãe, por exemplo, para cuidar da mãe, porque a mãe tem dificuldades. Ou Verdade, tem isso a aí. mãe vive escassez. E aí a pessoa direciona o fruto do trabalho dela para cuidar da mãe. E isso, Ana, é como um rio que quer subir a montanha. O fluxo do amor, o fluxo da vida é como um rio que Então, desce da montanha em direção ao oceano. É dos nossos antepassados em direção aos nossos filhos e nossos netos. Então toda a minha energia de vida, se eu quero prosperar, toda a minha energia de vida tem que estar voltada para o futuro e não atender demandas da minha família de origem. Na minha família de origem eu recebo. Eu recebo para dar aos meus filhos, para dar à sociedade, ao mundo, aos meus clientes, mais e assim prosperar. é, Ficou claro? perfeito.
Tem uma outra pergunta aqui. Vem de uma família que todos os meus antepassados, incluindo meu pai e minha mãe, fumavam. Estou tentando quebrar essa repetição. Você acha que tem algo nisso, apenas uma coincidência? Pertencimento, de novo, a força do pertencimento te leva muitas vezes a repetir o mesmo padrão da família. Sabe? Por exemplo, esses dias eu estava na casa do meu irmão e daqui a pouco ele tava falando, tava minha irmã lá também. Daí a gente estava falando do o problema de quadril do meu irmão, o problema de osteoporose do não sei quem, o problema de isso, daquilo. Sabe, quando eu fui ouvindo aquilo, foi me dando um negócio esquisito, assim, porque, meu, eu sou saudável. Eu pratico CrossFit, né? Eu tive uma grande reviravolta na minha vida há 4 anos atrás, e aí eu adquiri eu recuperei 10 anos de vitalidade, né? Eu cheguei nos 40 me sentindo muito melhor do que quando eu cheguei aos 30. E aí, só que parte de mim se sente culpado, sabe? Como assim? A minha Uhum. família toda tem problema, não pode praticar isso, não pode fazer aquilo, tem que viver na fisioterapia e tal. Como, é uma certa culpa de me destacar da minha família. É quase como se, ao ser saudável, eu corro em risco de não pertencer. Eu coloco em risco o meu pertencimento. Isso exige muita coragem. Existe realmente colocar em risco o seu pertencimento e talvez até uma certa exclusão da família. Uhum. Então, para pertencer, muitas vezes a gente fica doente. A gente E como permanece no tem isso, vício. né? Uhum. Outra pergunta: uma mãe ausente pode afetar no apego da filha aos seus relacionamentos? Como? Uma mãe Como? ausente, se a mãe é ausente, pode afetar no apego da filha aos seus relacionamentos? Como se Essa fosse questão, uma carência, entendo, talvez, não sei se nós seria isso. buscamos, é claro que nós buscamos nos nossos relacionamentos amorosos aquilo que nos falta. Se Uhum. eu, se eu continuo preso nesse paradigma, porque é um paradigma e é um julgamento de que eu tive uma mãe ausente ou um pai ausente, porque na perspectiva sistêmica, Ana, não existe pai e mãe Verdade. ausente. Não existe, sabe Uhum. por quê? Porque meu pai e minha mãe estão presentes em cada célula do meu corpo. Em cada célula do meu corpo eu tenho eles aqui. Mesmo que uma mãe tenha morrido no parto, No ela parto. permanece presente na vida da pessoa. Em cada célula do seu corpo. A gente começa a criar um paradigma em cima de certas dores, Certas porque a coisas. gente pode viver numa sociedade onde tem a apresentação de final de ano do Dia das Mães, e aí, de repente, eu tô lá cantando a musiquinha e a minha mãe não tá lá na plateia. E aí eu recebo aquilo como uma dor, por quê? Porque eu vejo que os meus coleguinhas todos têm a mãe lá. E aquilo acaba sendo uma dor e eu entro, eu compro esse paradigma de que a minha mãe foi ausente. Uhum. É como uma crença que virou para mim, virou dentro de mim, que foi comprada para dentro de mim. Eu preciso me libertar desse paradigma de que minha mãe foi ausente. Mas enquanto eu estou vivendo dentro desse paradigma, eu vou buscar o afeto e carinho que eu achava que deveria ter recebido da minha mãe, eu vou buscar na minha relação amorosa. E o que acontece? Eu nunca vou encontrar. Nunca vou encontrar. E é por isso que as pessoas são muito insatisfeitas em relação à sua relação amorosa, né, Ana? Porque Uhum. querem algo do outro que o outro não tem Que para lhe não dar. tem. O outro só Perfeito. pode dar aquilo que lhe cabe, aquilo que ele tem. Ninguém é Exato. responsável por suprir as suas expectativas e a sua carência. Perfeito. Ninguém. É. Nossa, isso dá muito pano pra manga, né? Isso aí é tema de mais de uma hora. Mas pegando o gancho do que você falou agora, tinha uma pergunta aí anterior
que eu acabei deixando passar, que cabe quando você falou, né, que não existe para constelação a ausência de pai e mãe, que e várias pessoas colocaram aqui nessa perfeição da explicação que você fez agora. Estão em cada célula do meu corpo. Teve uma pessoa que perguntou sobre quando você estava falando de leite, do leite materno, né, do alimento. Que essa pessoa ela foi amamentada só por um mês. Aí ela pergunta se isso pode impactar a prosperidade dela. Foi a pergunta. Tá. Na perspectiva sistêmica, o paradigma sistêmico é o seguinte: a gente não olha para um acontecimento e tenta prever o que vai acontecer. Certo. A gente precisa ver primeiro como está a vida financeira dessa pessoa. Para saber, então, a partir de um problema da vida financeira dessa pessoa, por exemplo, se ela perceber que ela trabalha, mas o dinheiro não chega. Então, é bem provável que essa reflexão que ela está fazendo de ter sido amamentada apenas um mês faça sentido. Sim. Mas faz sentido. Eu não posso afirmar que isso é o caso dela. Né? Porque, de alguma forma, ela foi amamentada pela mãe durante um mês. Mas a mãe, o pai, o cuidador principal, conseguiu alimentá-la e dar sustento para ela de uma outra forma. E quando isso é feito num ambiente de amor, de cuidado, de proteção e de segurança, não há necessariamente uma consequência negativa. Não necessariamente. Tá? Então a gente não pode criar a partir do conhecimento. Cuidado para não pegar o conhecimento que eu estou passando para vocês aqui e dogmatizar. E já associar, né? E é isso e acabou. Teve alguém que comentou aqui que constelação não é tarô. Não é. Mas se bem que o tarô, quando você vai estudar profundamente, né? Porque muita gente também tem visões preconceituosas a respeito de certas práticas, né? Eu não estou dizendo, não, constelação não é tarô, com certeza. Mas, assim, cuidado quando a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz certas analogias preconceituosas, né? Eu não sou adepto ao tarô, eu nem pratico e nem conheço muito a respeito, tá? Mas eu acho melhor nem comparar. Com certeza, constelação. Tá. Com certeza, constelação não é adivinhação. Né? Não é adivinhação nem algo mágico. Tá? Gente do céu, tem bastante pergunta aqui. Eu tô olhando o relógio, o tempo passar. Tá? Já faltam só 5 minutos. Esse tema é tipo relacionamento com dinheiro, né? Relacionamento amoroso. Essas coisas dão muito pano, né? Há uma linha tênue entre o pertencimento e a ordem. O tal de ficar doente para pertencer, para honrar o pai e mãe, por exemplo. Eu acho que eu já respondi isso, né? Não é. Quando a gente fica doente, é necessário que eu coloque entre o a diferença pertencimento e a ordem, né? Mas outra questão importante que as pessoas confundem é repetição não é honra. Boa. É lealdade. A honra te liberta para viver o teu próprio destino. Enquanto a lealdade e a repetição te mantém emaranhado. Certo. A manter o mesmo padrão familiar. A honra, a gratidão, a honra, a reverência te liberta para viver o teu próprio destino. Tá bom? Então não é honra quando eu vejo, por exemplo, todos os homens da minha família têm problema no osso do quadril. Não é honra eu desenvolver um problema de quadril. Isso é apenas repetição.
Faço isso por amor e por pertencimento, por lealdade? Sim, mas não é honra. Honrar é dizer, eu vejo que vocês carregam um grande sofrimento. Para que não seja em vão o sofrimento que vocês têm, eu vou viver uma vida saudável. Eu vou viver plenamente a minha saúde. Fica claro? Isso é a honra. Muito claro, perfeito. As palavras ali. Bom, deixa eu selecionar aqui uma pergunta. Não vai dar tempo de todo mundo. Como lidar com a mãe que só te critica e diz que não tem jeito para melhorar? Tá, primeira coisa, se afastar. As pessoas, quando eu digo isso, Ana, as pessoas acham cruel isso, sabe? Acham que vão estar desonrando a mãe se afastar dela. Às vezes é aquilo que você precisa para realmente conseguir honrar sua mãe, é se afastar dela. Quando eu me afasto da minha mãe por um período, quando eu me afasto da minha mãe, eu começo a desmembrar, digamos assim, a minha mãe dos problemas dela, da atitude dela, do que ela fala. Existe a mãe por trás dos seus comportamentos. E quando eu me afasto da minha mãe, ou me afasto das demandas da minha mãe, o que eu começo a enxergar? Eu consigo enxergar a mãe que existe por detrás desses comportamentos que ela tem. A mãe que tem por detrás desses comportamentos é aquela que me deu a vida, que me permitiu a existência, que me deu o sustento suficiente, seja por um curto período, seja por um longo período, não importa. Ela me deu o sustento suficiente para que eu pudesse me desenvolver. E aquilo que ela não me deu, agora é o espaço que eu tenho para desenvolver por mim mesmo o meu próprio destino. Porque se ela tivesse me dado tudo, eu não teria como crescer. E tu conhece, né, Ana, essas pessoas que receberam demais. E agora não conseguem se desenvolver. Então, esse afastamento da mãe, muitas vezes, te permite honrar a vida que você recebeu e ser grato por ela. Perfeito. Paulo, eu não sei se dá tempo de mais uma pergunta, porque não depois dá. a gente cai e aí fica assim, aquela não dá. coisa sem despedida. Acompanhe aí o perfil da Ana, ela vai responder mais coisas para você. Gente, é só agradecer ao Paulo, né, essa pessoa, esse profissional maravilhoso que tem compartilhado tanta coisa conosco e disponibilizar do seu tempo aqui com a gente, essa 1 hora. Eu posso dar um recadinho? Sabe que ele trabalha o dia inteiro, tem filhos pequenos, eu tenho certeza que você vai chegar em casa, agora eles estão dormindo. Né? Eu posso dar um recadinho? Fica à vontade, claro, fala aí. Agora, dia 8, sem ser esse sábado ou outro, eu vou fazer um workshop, o pessoal do É da Sua Conta me chamou, a gente vai fazer um workshop juntos sobre a força sistêmica do dinheiro, onde nós, através das constelações sistêmicas, nós vamos conseguir justamente alcançar esse lugar mais profundo dessas emaranhados que podem estar impedindo a pessoa justamente de desenvolver uma boa relação com o dinheiro, né? E nós vamos estar focados principalmente nessa questão do dinheiro. Ana, eu espero que tu esteja lá com a gente, já libera o teu sábado, tá bom? Eu vou te fazer um convite especial para estar lá junto comigo. E aí eu quero convidar todos a participar, porque eu realmente acho que a honra passa por viver uma vida de prosperidade e abundância. É isso que honra os nossos antepassados. E eu quero promover isso através desse workshop, que as pessoas possam ter um olhar profundo e respeitoso para o dinheiro e para a sua vida profissional dessa forma. Tá bom? Então vai acontecer dia 8, tem um link na minha bio para se inscrever. Ou também vocês são todos bem-vindos para
lançar suas perguntas ali no Instagram e eu estou sempre ajudando as pessoas respondendo lá. Sempre Claro que eu não disponível. consigo responder todos. Gratidão, meu querido. Um grande beijo. Tá bom, E estaremos lá no workshop. Depois você manda tá aí para bom, mim, tá tá bom? bom. Ana, Obrigada, um abraço. Boa te, noite, te gente. vejo no CrossFit de novo, né? Quero te ver lá. Meu Deus, olha, tá difícil. Tá Beijo, bom. gente. Boa noite. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau.